2018. A maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que pudemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Mayotte, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas 2 terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante. Esse novo vulcão subaquático tem cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center em Nova York e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora, existe um vulcão real a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório super profundo localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico, centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano. Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre. Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura, descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra. A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas, e grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. 1 teragrama é 1 bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo.
Existem cenários incríveis abaixo da superfície, magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sobre o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no Mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é, já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius, mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius, mas a pressão em tais profundidades é muito intensa, tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é em média 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até 1.000 metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o Sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano e um dos sons mais altos já registrados veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para 1 milhão de pessoas por 5 anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, ou a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem. Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de 1000 anos. A Terra não tem 4, mas 5 oceanos agora. O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses três. Não dividimos oceanos apenas em mapas. Cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores e outros animais que vivem em mares gelados. É também o lar de krill, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano. Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, Um tsunami pode passar despercebido em águas profundas a uma velocidade de 800 km por hora, atravessando um oceano em menos de um dia. Quando se aproxima da Terra, o tsunami diminui para cerca de 32 km por hora e começa a crescer em altura. A maioria dessas ondas tem menos de 3 metros de altura quando atingem a Terra, mas podem atingir mais de 30 metros de altura, cerca de 2 vezes a altura do letreiro de Hollywood.
Quando um tsunami chega à Terra, as áreas com menos de 7 metros acima do nível do mar e a 1,5 km do mar correm o maior perigo. Mas, às vezes, os tsunamis podem chegar a 16 km para o interior. Se estiver perto da costa e sentir um forte terremoto, especialmente um que dure mais de 20 segundos, isso pode ser um grande sinal de alerta de que um tsunami está a caminho. Fique atento a mudanças repentinas no nível do mar. Se a água recuar muito, mais do que o normal, expondo áreas normalmente submersas, isso é um sinal de que um tsunami pode estar a caminho. Além disso, se você ouvir um som estridente vindo do oceano, como um trem de carga ou um motor a jato, esse é outro sinal ameaçador. E preste atenção a qualquer comportamento animal incomum. Sabe-se que os animais percebem o perigo antes dos humanos. Portanto, se você vir pássaros ou a vida marinha agindo de forma estranha, é hora de prestar atenção. Se receber um aviso oficial de tsunami das autoridades, seja por meio de sirenes, rádio, TV ou alertas de celular, não o ignore. Tome medidas imediatas. Se estiver em uma zona propensa a tsunamis e sofrer um terremoto, não espere pelos avisos oficiais. Assim que for seguro se mover depois que o tremor parar, dirija-se imediatamente à área elevada mais próxima para garantir sua segurança. Pratique rotas de evacuação antes de um desastre real. Talvez você tenha que seguir essa rota à noite e em condições climáticas adversas. Se você conhece bem esse assunto, precisará pensar menos em uma emergência, o que pode salvar vidas. Converse sobre tsunamis com todos os membros de sua família. Todos devem saber o que fazer para minimizar o medo e ganhar um tempo precioso. Não guarde seus documentos importantes e objetos de valor em áreas baixas. As águas das enchentes podem subir muito durante um tsunami, portanto, coloque seus documentos em containers à prova d'água em locais mais altos. Após um terremoto, as pontes e estradas geralmente são danificadas ou ficam bloqueadas. Para não ficar preso em um carro em um local potencialmente perigoso, caminhe ou corra em direção à segurança. Nunca vá até a costa para observar um tsunami. Se você puder ver a onda, significa que está perto demais para fugir dela. A maioria das áreas propensas a tsunamis tem placas indicando rotas de evacuação. Procure placas brancas e azuis com a indicação Tsunami Evacuation Route, rota de evacuação em caso de tsunami, ou instruções semelhantes para guiá-lo para o interior e para longe das zonas de perigo. Em situações urgentes em que a evacuação não for possível, busque refúgio no terceiro andar ou em um andar mais alto de um edifício robusto. Melhor ainda, procure chegar ao telhado da estrutura mais alta e mais robusta que estiver por perto. É melhor do que ficar exposto. O tsunami não é uma onda única, mas uma série de ondas com grandes quantidades de água que podem inundar por horas. A primeira onda pode nem mesmo ser a maior, portanto permaneça em um local alto, longe da costa, até que as autoridades lhe deem o sinal verde. É muito improvável que você sobreviva a um tsunami em um porão abaixo do nível do solo. Quando ele passa, tudo em seu rastro fica submerso temporariamente até que a água retorne ao mar. Se você estiver em um porão durante um tsunami, poderá ser esmagado por prédios que desmoronam ou por detritos em redemoinho. A menos que o porão seja excepcionalmente resistente à prova d'água e equipado com suprimento de ar suficiente, não é uma opção segura de abrigo. Se você estiver no mar quando um alerta de tsunami for emitido para a sua área, fique parado e evite retornar ao porto de imediato. Os tsunamis podem se aproximar sorrateiramente, com mudanças rápidas no nível da água e correntes perigosas nos portos, tornando-os inseguros. Nos grandes portos, as autoridades assumem o controle durante os alertas de tsunami e direcionam a movimentação das embarcações por motivos de segurança. É importante manter contato com essas autoridades e seguir todas as instruções que elas deram sobre a movimentação da embarcação. Para portos menores sem esse controle organizado, é melhor realocar cuidadosamente o barco para águas mais profundas. Se você tiver um pequeno barco, o melhor que pode fazer é deixar a embarcação no pier e procurar um local mais alto. Se um tsunami pegar você, encontre algo resistente como uma árvore, uma porta ou um bote salva-vidas. Agarre-se a ele com firmeza enquanto você é levado pelas ondas. Faça o possível para não engolir a água. Os tsunamis podem pegar produtos químicos e resíduos, o que não será bom para você. As pessoas que usam coletes salva-vidas têm mais chances de sobreviver porque permanecerão na superfície das ondas do tsunami e poderão respirar normalmente. As ondas de tsunami não são como as ondas comuns, portanto não são adequadas para o surf.
Os tsunamis não têm uma face para ser surfados. Eles são mais parecidos com as marés, pois entram e saem rapidamente. Eles são muito maiores, mais rápidos e mais potentes. Portanto, tentar surfá-los não é apenas perigoso, mas também ilegal em muitos países. Como os tsunamis são causados por distúrbios subaquáticos como terremotos, eles são perigosos até mesmo para os submarinos. Apesar do projeto robusto dos submarinos para suportar a pressão subaquática, a força dos tsunamis pode causar danos. Os tsunamis também geram fortes correntes que podem atrapalhar a capacidade de navegação eficaz de um submarino. Em casos de tsunamis graves, os submarinos podem sofrer danos no casco, ameaçando sua flutuabilidade e integridade. Esses cenários podem fazer com que os submarinos afundem ou sejam levados pelas ondas. É por isso que os submarinos que operam em áreas propensas a tsunamis devem ser extremamente cuidadosos e equipados para reagir rapidamente em caso de ataque desse monstro marinho. Os cientistas ainda não conseguem prever tsunamis, mas usam sua experiência em sismologia e dados históricos de tsunamis para identificar terremotos com probabilidade de provocar tsunamis e emitir alertas. Eles reúnem dados cruciais de redes sísmicas e de nível de água em todo o mundo, o que lhes permite avaliar rapidamente as características do terremoto, como magnitude, localização e profundidade. Utilizando essas informações, eles determinam se um terremoto tem o potencial de gerar um tsunami e decidem sobre a emissão de alertas. Para regiões como os Estados Unidos e o Canadá, os cientistas dos centros de alerta podem emitir mensagens preliminares dentro de 5 minutos após o terremoto. Essas mensagens incluem níveis de alerta, detalhes do terremoto, avaliações de ameaças, horários previstos de chegada das ondas, ações recomendadas e possíveis impactos. No dia 26 de dezembro de 2004, no início da manhã, um enorme terremoto sacudiu o fundo do oceano perto da ilha indonésia de Sumatra. Esse evento sísmico desencadeou uma série monstruosa de ondas, tsunamis, que se espalharam pelo Oceano Índico, chegando até a África Oriental nas 7 horas seguintes. Essas ondas eram imensas paredes de água, algumas atingindo uma altura de mais de 9 metros. Quando atingiram o litoral de países como Indonésia, Sri Lanka, Índia, Maldivas e Tailândia, a devastação foi catastrófica. Mais de 200 mil pessoas perderam a vida no tsunami mais devastador de que se tem registro. E não foi apenas um impacto imediato, as consequências de longo prazo também foram duras. Vilarejos, resorts, terras agrícolas e áreas de pesca foram destruídos ou submersos em água salgada, juntamente com destroços. O Japão é um dos países mais propensos a terremotos porque está localizado no topo de 4 placas tectônicas convergentes que interagem constantemente umas com as outras. Depois de um terrível tsunami em 2011, o país iniciou um projeto colossal chamado a Grande Muralha do Japão. Com um preço de cair o queixo de cerca de 13 bilhões de dólares, essa muralha vai do norte ao sul do país. O objetivo é proteger as cidades costeiras de futuros. Terremotos são comuns no Japão. Esses desastres naturais podem atingir uma magnitude de 9, onde 1 é um leve tremor e 9 pode destruir cidades inteiras. Isso acontece porque o Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico. É assim, toda a superfície do nosso planeta está dividida em cerca de 12 grandes partes da crosta terrestre, e elas estão todas se movendo lentamente. Nos locais onde se encontram, os terremotos ocorrem com mais frequência. O Japão está exatamente no ponto em que a placa do Pacífico colide com a do Mar das Filipinas. Essa colisão acontece debaixo d'água e cria ondas enormes, que podem ser muito piores do que apenas um terremoto. Para escapar do desastre hídrico, foram construídas enormes paredes ao longo de toda a costa nordeste. Nem todo terremoto provoca tsunami. Muitos tremores ocorrem quando a crosta terrestre diverge em diferentes direções e cria lacunas. O fenômeno pode destruir casas, ruas e florestas, mas o terremoto subaquático não é capaz de provocar um tsunami. Ondas enormes são formadas apenas quando a atividade sísmica faz com que a crosta se mova verticalmente, para cima ou para baixo. A pressão da água muda bem no fundo, o que gera uma liberação de energia, que empurra a água e forma um tsunami. Pelo mesmo princípio, você pode iniciar pequenas ondas quando joga uma pedra na água. E esses terremotos verticais frequentemente ocorrem na costa do Japão. Primeiro, uma onda se forma e vai ganhando velocidade e aumentando de tamanho, podendo chegar a cerca de 12 metros, quase a altura de um prédio de 5 andares. Ela vai se aproximando da costa e acelerando até 800 km por hora. Trata-se da velocidade de cruzeiro de um avião comercial.
Milhões de litros de água pesando milhares de toneladas vão chegando. Agora a onda está alcançando a costa e demolindo tudo pelo caminho. Casas, árvores, carros, nada consegue resistir à força destrutiva da natureza. Um tsunami muito forte cobriu a costa nordeste do Japão em 2011. Ele mudou a paisagem da praia e do fundo do mar. Essas mudanças são a razão de outro fenômeno natural perigoso, os vórtices subaquáticos. Os redemoinhos atraem tudo que está próximo. Era costume construir represas ao longo da costa para proteger os vilarejos costeiros, mas a força das ondas destruía facilmente essas paredes. É por isso que após o desastre de 2011, decidiu-se pela criação de uma nova proteção em grande escala no Japão. Foram gastos mais de 10 bilhões de dólares e vários anos nisso. Como resultado, foram feitas cerca de 440 paredes maciças ao longo da costa, combinando essas partes em uma grande barragem, com quase 400 quilômetros de comprimento e 13 metros de altura. A construção deve proteger a costa contra fortes tsunamis. Mesmo assim, o governo transferiu alguns vilarejos costeiros para terrenos mais elevados e proibiu a construção de qualquer coisa na costa. Apesar dessa proteção, muitos moradores locais não estão satisfeitos com o muro, que é um grande problema para a indústria pesqueira. A parede bloqueia o acesso ao oceano, de modo que os navios e barcos não podem atracar na costa. Algumas pessoas estão infelizes pelo fato de suas janelas agora estarem voltadas para a parede de concreto em vez de para o oceano azul. O dinheiro gasto na obra poderia ter sido aplicado na mudança de ainda mais casas. Os moradores estão preocupados se a parede não cria apenas uma ilusão de segurança. Uma onda gigante pode colidir com ela em grande velocidade e quebrá-la em pedaços. E essas peças de concreto podem causar ainda mais destruição. Alguns cientistas concordam com essa opinião. A maioria dos especialistas tem certeza de que a construção não dará 100% de proteção, mas pode ajudar a retardar a enchente, dando às pessoas mais tempo para evacuar a área. Em tais situações, cada minuto conta. É impossível prever a ocorrência do terremoto com precisão, mas quando começa, os sensores são capazes de calcular quanto tempo levaria para a onda chegar até a costa. Por exemplo, na última vez o alerta de tsunami foi dado 5 minutos após o terremoto. Qualquer grande onda que estiver se movendo em grande velocidade pode estar muito perto da costa. Parece que as pessoas quase não têm tempo para se salvar de um tsunami. Felizmente, os cidadãos do Japão estão preparados para isso. Eles participam regularmente de exercícios de evacuação, aprendem como agir corretamente durante uma enchente que se aproxima e têm um plano de ação que pode salvar suas vidas. Tudo isso, além da parede, aumenta as chances de sobreviver a uma catástrofe. Mas não são apenas tsunamis que se formam ao redor da costa do país. A força da água aqui geralmente encontra o poder do fogo. Em 2010, algumas centenas de quilômetros ao sul de Tóquio, perto da ilha de Iwo Jima, um estrondo baixo e pesado veio das profundezas do mar. Então, milhares de bolhas subiram para a superfície. A água começou a esquentar e ferver. A temperatura ficou tão alta que seria possível ferver ovos nela. A água quente aumentou para o tamanho de um estádio. Tudo foi acompanhado de uma grande quantidade de vapor superaquecido, preenchendo todo o ar ao redor. Então, pedaços de terra saíram da água. Nesse ponto, estava tudo acabado. A água esfriou e a superfície do oceano voltou a ficar calma novamente. Naquele dia, um vulcão subaquático entrou em erupção. Nenhuma catástrofe ocorreu, mas em 2021 isso aconteceu novamente. A Guarda Costeira do Japão alertou sobre a forte atividade vulcânica na região. O vapor quente e os gases da boca do vulcão saíram da água e se elevaram no ar a uma altura de 16 quilômetros, que é cerca de 2 vezes mais alto que o topo do Monte Everest. Um enorme vulcão acordou e começou a emergir lentamente. Se você olhar este lugar de cima, verá que não é apenas um vulcão, mas uma ilha inteira em forma de ferradura. Os sismologistas dizem que esta ilha vulcânica é apenas a ponta do iceberg, com o perdão da metáfora. Ainda há muito espaço vulcânico embaixo d'água. A ilha enche o ar com gases cinzas. O céu fica cinza. Os cientistas continuam a monitorar o vulcão, mas não sabem a que consequências isso pode levar. Tais erupções de vulcões subaquáticos são comuns na costa do Japão, mas o evento em si é único. Eles não explodem e não liberam fluxos de lava para cima. A grande quantidade de água acima deles cria alta pressão. Assim que o magma sai, a água imediatamente o pressiona contra o fundo do mar. Milhões de litros de lava afundam, esfriam e se solidificam ao redor do vulcão, formando uma espessa camada de rocha terrestre. A maioria das erupções subaquáticas não causa nenhuma alteração na superfície do oceano. Mas para fazer uma ilha aparecer na superfície, um vulcão precisa de muito magma. A próxima erupção cria outra camada espessa dela. Milhões de anos se passam e fluxos de lava formam montanhas. Erupções constantes aumentam a altura do fundo do mar. Camada por camada, a lava resfriada sobe cada vez mais.
E então um dia ela aparece na superfície e se transforma em uma ilha. Assim, em 2013, uma pequena área de terra apareceu ao lado de uma ilha já existente. Saindo da água, o vulcão começou a crescer lentamente e acabou se conectando com a ilha, cuja área aumentou 12 vezes após 2 anos. O vapor está sempre saindo dela e a superfície é cheia de fluxos de lava superaquecidos. O vulcão se comporta de maneira instável e ninguém sabe quando vai se acalmar. Certa vez, as pessoas construíram uma pequena cidade em uma ilha parecida. Esse lugar ainda existe hoje, localizado ao sul de Tóquio, e é chamado de Aogashima. As pessoas não estão muito preocupadas com a possibilidade de uma catástrofe, apesar do fato de que a última vez que um vulcão entrou em erupção ali foi em maio de 1785. Eu não estava por lá ainda. Naquela época, os moradores já haviam construído uma cidade e viviam nela. Então, em um dia ensolarado, milhares de pássaros de repente alçaram voo e deixaram a ilha, e o chão começou a tremer. Um som baixo e pesado veio das profundezas. Jatos de gás saíram do topo do vulcão, coberto de vegetação florestal. Ele jorrou terra e grandes pedras para o céu. A erupção não foi rápida, durou várias semanas. Mais de 200 anos se passaram desde então e o vulcão ainda está adormecido. A cidade foi reconstruída. Agora este lugar parece um sonho. Essa é provavelmente a razão pela qual as pessoas não querem sair dali. Apesar do risco de uma nova erupção, continuam morando e trabalhando por lá. Existem muitas fontes de águas termais. A ilha também tem um solo fértil e as águas ao redor são cheias de peixes. O vulcão pode acordar a qualquer momento. Felizmente, os serviços meteorológicos e sismológicos monitoram a atividade do vulcão. Então, algum palpite? Um terremoto subaquático abre uma enorme fenda no fundo do oceano. Um grande volume d'água se move para preencher essa fenda. Ao mesmo tempo, as ondas começam a se espalhar a partir desse ponto. Elas têm apenas 30 centímetros de altura no início, mas quanto mais perto chegam da costa, maiores se tornam. Quando as ondas atingem águas rasas, elas começam a desacelerar. Suas partes inferiores chegam primeiro à terra firme. Isso cria um efeito de vácuo que puxa a água a partir da costa. O porto e o fundo do mar estão visíveis agora. E então, uma enorme muralha de água atinge a costa. Ela arrasta tudo pelo caminho. Vários minutos depois, geralmente chegam mais ondas. Ou pode ser um deslizamento de terra perto de um grande corpo d'água. Enormes quantidades de mata, solo e rocha rolam para dentro de um lago ou oceano, produzindo enormes ondas de tsunami. As erupções vulcânicas são responsáveis por 5% dos tsunamis do mundo. Eles podem mover grandes volumes d'água e gerar ondas realmente grandes. Alguns tsunamis são causados por meteoritos que atingem o nosso planeta. Se um desses visitantes incandescentes do espaço atinge o oceano, a força da colisão desloca água suficiente para produzir um tsunami extremamente forte. Quando um tsunami começa, suas ondas geralmente têm apenas 30 centímetros de altura. Assim é uma onda pequena, ela chega até a cintura de uma pessoa média. Os surfistas chamam essas ondas bastante grandes de double overhead. O maior terremoto já registrado aconteceu perto da costa do sul do Chile. Ele desencadeou um tsunami que atingiu o Havaí, o Japão e as Filipinas. A maior onda do tsunami tinha a altura de um prédio de 5 andares. A maior onda já surfada tinha metade da altura do Arco do Triunfo de Paris. Garrett McNamara bateu esse recorde em 2011 em Nazaré, Portugal. Em 1995, os cientistas provaram a existência de vagalhões, grandes ondas que se formam de maneira aleatória. Naquele dia, eles viram uma onda de 25 metros, que era mais alta do que o maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380. A gigante estava cercada por ondas menores de 6 metros de altura. As ondas do tsunami de Tohoku, em 2011, foram geradas pelo mais forte terremoto registrado na história do Japão. A onda mais alta tinha quase a metade da altura da ponte do Brooklyn. A erupção vulcânica do Krakatoa, em 1883, produziu o som mais alto já ouvido na superfície do planeta. A maior onda de tsunami que a erupção formou era tão alta quanto a Estátua da Liberdade. O tsunami do Dia da Mentira, em 1946, foi desencadeado por um fortíssimo terremoto perto do Alasca. A onda mais alta do tsunami era um pouco mais alta do que o Coliseu de Roma. O tsunami do Boxing Day começou no Oceano Índico em 2004. Ele foi causado por um forte terremoto submarino, o terremoto de Sumatra-Andaman. Seus tremores produziram uma série de ondas de tsunami. A maior delas quase atingiu a altura da Torre de Pisa.
Um dos deslizamentos de terra mais desastrosos atingiu o vale de Lodalen, na Noruega, em 1936. Um enorme pedaço de rocha, quase 2 vezes maior que a Torre Eiffel, se soltou e foi lançado no lago Lofoten. Isso causou uma enorme onda de tsunami. Ela era quase tão alta quanto o Taj Mahal, na Índia. O mega tsunami da Groenlândia em 2017 foi desencadeado por um grande deslizamento de terra em um dos fiordes. As ondas que inundaram a costa atingiram a altura do Big Ben. Uma fortíssima erupção vulcânica causou um deslizamento de terra de um domo de lava de 4.000 anos. Isso desencadeou o mega tsunami do vulcão Unzen. A maior onda tinha a metade da altura do Space Needle de Seattle. O mega tsunami da Ilha do Fogo aconteceu há 73.000 anos, quando uma parte do vulcão Fogo desabou no mar. A maior onda do mega tsunami era tão alta quanto o monumento de Washington. Quando os 457 metros de cima do Monte Santa Helena explodiram, um enorme deslizamento de terra aconteceu. Uma parte dessa avalanche mergulhou no Lago Spirit. Isso causou uma onda que tinha mais da metade da altura da Torre Eiffel. O mega tsunami da barragem de Vajon aconteceu quando um deslizamento de terra arrastou 255 milhões de metros cúbicos de mata, solo e rocha para o lago. Uma onda gigantesca ultrapassou a borda da barragem, levando tudo pelo caminho. Sua altura era maior do que a ponte Golden Gate. Um deslizamento de terra na Baía de Lituya, no Alasca, formou uma mega onda, uma das maiores já registradas. O mega tsunami surgiu sobre o cabo, levando árvores, plantas e solo até a base. A onda atingiu mais da metade da altura do Burj Khalifa, a construção mais alta do mundo. 1/3 do vulcão East Molokai, no Havaí, desandou e desabou no Oceano Pacífico. Isso desencadeou um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai. Oh, uau! Há um buraco no fundo do oceano que parece que tem um vazamento. Mas não é como um daqueles que você esperaria, onde a água está fluindo para fora. É mais parecido com uma nascente, pois ela está entrando, não saindo. Esse vazamento único é algo que conhecemos como Oásis de Pythia. Um estudante de graduação, Brandon Phillip, foi quem o descobriu acidentalmente. Ele notou bolhas que estavam subindo para a superfície. Normalmente, as bolhas no oceano nos dizem que pode haver algumas fontes hidrotermais, que são pontos de acesso para algumas coisas bem legais. Estas são, na verdade, como aberturas no fundo do mar. Mas, em vez de borbulharem com água quente, liberam um fluido que foi superaquecido na crosta do nosso planeta. Quando a água do mar penetra nessas rachaduras e se aprofunda na crosta, ela entra em contato com um manto extremamente quente. Isso aquece a temperaturas muito altas, e à medida que volta para a superfície, carrega gases e minerais dissolvidos. Quando o fluido quente sai das fontes, se mistura com a água do mar ao redor e esfria rapidamente. A uma curta distância delas, a temperatura pode cair para confortáveis 20 graus ou mais, o que parece ser exatamente o que algumas criaturas gostam. E há alguns seres realmente estranhos vivendo lá embaixo, na escuridão, como o peixe-fantasma, vermes tubulares gigantes com pontas vermelhas e um tipo único de camarão com olhos nas costas. E alguns deles, como os vermes tubulares e as bactérias, dependem dos produtos químicos e minerais liberados pelas fontes para sobreviver em condições adversas. Mas nesse caso, a água borbulhante não veio de uma fonte hidrotermal. Ela estava lá por causa de uma nascente. E isso é um pouco mais preocupante. Veja bem, a água desse reservatório precisa ficar onde está. Se uma grande quantidade dela vazar, pode haver sérias consequências, especialmente para a área ao redor. Você pode ver esse vazamento incomum ao longo da zona de subducção de Cascadia, que é uma enorme linha de falha na costa noroeste do Pacífico. É um local onde 2 placas bem grandes que compõem a crosta terrestre se juntam e deslizam uma ao lado da outra. A água do oásis de Pythia funciona como um lubrificante entre elas. Você pode pensar nessa zona de falha como uma mesa de air hockey. Quando a pressão do fluido é alta, é como se o ar estivesse ligado. Isso significa que o atrito entre as placas é reduzido, o que permite que se movam. Porém, se a pressão do fluido for mais baixa, as 2 placas podem se prender uma à outra, o que leva ao acúmulo de estresse. E no contexto das placas tectônicas, essa tensão é uma pressão ou força que pode causar deformação. E se esse estresse começar a se acumular, em algum momento ele terá que ir para algum lugar. Quando é excessivo, pode desencadear terremotos e provavelmente não pequenos.
Por exemplo, uma liberação de tensão na zona de subducção de Cascadia poderia levar a um terremoto de magnitude 9. Para efeito de comparação, o maior já registrado ocorreu no Chile em 1960 e teve magnitude 9.5. Os danos foram enormes, então esperamos que a água permaneça em seu reservatório e continue mantendo o delicado equilíbrio entre as placas tectônicas. Exploramos apenas 5% do oceano. Quem sabe quantas coisas legais estão lá no fundo esperando para serem encontradas? Por exemplo, dê uma olhada nesses misteriosos buracos que os cientistas acharam nas profundezas do Oceano Atlântico, perto dos Açores. Eles estão perfeitamente alinhados e têm cerca de 10 centímetros de distância, ou em alguns casos até vários metros. Se assemelham a perfurações deixadas por uma máquina de costura. Alguns acham que a origem é biológica. Por exemplo, alguns peixes podem ter feito esses buracos enquanto caminhavam pelo fundo do mar. Outros acreditam que podemos estar olhando para algo criado pelo homem, talvez deixado por um pneu furado. É claro que esses furos são ideias para inventar histórias sobre criaturas de outros planetas que supostamente os fizeram. Ou talvez até mesmo monstros lendários, como aquele do Lago Ness. É definitivamente difícil explicar essa simetria dos buracos, mas um biólogo de águas profundas ofereceu uma boa explicação. Ele disse que poderia haver um animal se enterrando sob o sedimento e que, de tempos em tempos, poderia fazer pequenas chaminés apenas para ter acesso à circulação de água limpa em sua pequena toca. Quero dizer, há pilhas de sedimentos ao redor das aberturas de cada buraco, e eles dão força à ideia de que algo empurrou o solo para baixo, mas ainda não há provas de que esses buracos estejam realmente conectados sob a superfície. E também há muitas coisas escondidas no fundo dos oceanos e mares que as civilizações antigas nos deixaram. Por exemplo, os arqueólogos fizeram uma descoberta muito legal na costa sul da Croácia, uma estrada escondida sob camadas de lama marinha de 7.000 anos. Eles encontraram a antiga via no sítio neolítico afundado de Soline. Esta era uma ilha construída pelo homem nos tempos antigos, e um arqueólogo a descobriu em 2021. Ele estava estudando imagens de satélite da área ao redor de Korčula, uma das belas ilhas croatas. Quando percebeu que poderia haver algo interessante no fundo do mar, mergulhou na água com um colega. E sob a superfície do Mar Adriático, que faz parte do Mar Mediterrâneo, a uma profundidade de 3 a 4 metros, eles encontraram paredes de pedra que provavelmente faziam parte de um antigo assentamento. A massa de terra onde as pessoas construíram o assentamento estava separada da ilha principal por uma estreita faixa de terra. Felizmente, essa área é protegida das grandes ondas pelas ilhas vizinhas, de modo que o local permaneceu relativamente bem preservado. Atualmente, ela está escondida sob a superfície do mar e coberta de lama, mas é muito empolgante imaginar como as pessoas caminhavam por essa estrada há quase 7.000 anos visitando os assentamentos próximos. Se você quiser ver as criaturas mais estranhas, pode sempre ir para o fundo do mar. Na verdade, os cientistas determinaram que pode haver mais de 30 espécies potencialmente novas nas profundezas do Oceano Pacífico. Eles as coletaram usando seu veículo de controle remoto. Esse é um grande passo porque, até recentemente, só podiam estudar esses animais por meio de fotografias. Estou falando de vermes segmentados, diferentes tipos de corais, alguns invertebrados semelhantes a centopeias e muitos outros. Mas também há muitos bichos antigos e esquisitos que já conhecemos e que parecem ter saído de filmes de ficção científica, como o polvo vermelho, o peixe-bolha, ok, este parece normal até que você o levante para a superfície, o tubarão-duende, o peixe-víbora, vermes zumbis... Ah, sim, estou te ouvindo, vamos em frente. O fundo do mar também esconde coisas do espaço. Há vestígios de formas raras de plutônio e ferro no fundo do Oceano Pacífico. E o mais impressionante é que tudo isso veio de fora da Terra. Esses materiais radioativos provavelmente se formaram durante algum tipo de evento cataclísmico no espaço e acabaram chegando ao nosso planeta. E esses detritos extraterrestres provavelmente apareceram por aqui nos últimos 10 milhões de anos. Depois que caíram no Oceano Pacífico e se acomodaram a uma profundidade de quase 1 quilômetro, tornaram-se parte de todas as camadas de rocha lá embaixo. O plutônio é especialmente interessante para os cientistas. Quero dizer, apenas pequenas quantidades dele foram encontradas, centenas de átomos talvez, mas ainda assim é notável porque eles são criados pela explosão de estrelas. Coisas como essa podem nos ajudar a entender melhor como o universo produz elementos mais pesados que o ferro, como o plutônio, ouro, urânio e platina. Ainda não temos certeza sobre as origens deles. Por muito tempo, cientistas acreditaram que as supernovas, que é quando uma estrela chega ao fim em uma explosão fabulosa, eram responsáveis pela criação desses elementos pesados.
Mas parece que não é só isso. Alguns outros eventos cósmicos, como a colisão de estrelas de nêutrons, que são as colapsadas superdensas, ou alguns tipos raros de supernovas, também podem estar envolvidos. Uau, deixa eu pegar... Em novembro de 2020, uma onda da altura de um prédio de 4 andares foi registrada na costa da ilha de Vancouver, no Canadá. A equipe da Marine Labs, empresa que opera a boia que ficou presa nela, não conseguia acreditar nos dados que viu. Tudo estava normal e, inesperadamente, uma grande força surgiu, puxou a boia para baixo e a fez subir até um pico antes de levá-la ainda mais fundo. A probabilidade de uma onda tão grande se formar é de 1 em 1.300 anos, então era preciso ter certeza de que não era um erro técnico. A Marine Labs enviou os dados para um cientista de ondas colossais da Universidade de Victoria. Ele analisou e validou as descobertas e as compartilhou em fevereiro de 2022. A onda tornou-se oficialmente a colossal mais extrema já registrada oficialmente, pois tinha 3 vezes a altura das comuns. Felizmente, essa gigante não causou nenhum dano, pois ocorreu muito longe da costa. Durante séculos, acreditou-se que as ondas colossais eram reais apenas nas histórias dos marinheiros. O próprio Cristóvão Colombo mencionou uma delas, mas naquela época, isso não era oficialmente uma questão. Em agosto de 1498, ele estava em sua 3ª expedição às Américas. Quando estava passando por um estreito perto de Trinidad, uma onda gigantesca levantou as embarcações. Todos conseguiram sobreviver e continuar a viagem. E a área ainda é conhecida como Bocas do Dragão, nomeada assim pelo explorador. Em 1826, um cientista e oficial da Marinha Francesa estava atravessando o Oceano Índico em seu navio, o Astrolabe. A equipe entrou em uma terrível tempestade e testemunhou várias ondas com mais de 24 metros de altura. Uma delas chegava ao tamanho de um prédio de 10 andares. A tripulação perdeu um de seus membros, mas 4, incluindo o capitão, conseguiram chegar à terra firme e espalharam a história das ondas gigantescas. Naquela época, porém, os cientistas tinham certeza de que elas não podiam ter mais de 9 metros. Portanto, todos consideraram essa história como um conto. Testemunhas compartilharam muitas outras histórias de ondas gigantes que surgiram do nada, mas os cientistas reconheceram oficialmente a primeira colossal apenas em 1959. Ela entrou para a história como Draupner, ou do Ano Novo. Esse monstro do Mar do Norte atingiu a plataforma de gás norueguesa Draupner no dia de Ano Novo e chegou a uma altura de 26 metros. As ondas que a cercavam eram 2 vezes menores. A plataforma foi construída para suportar as de até 19 metros e tinha os sensores mais avançados da época. O fenômeno se tornou uma sensação no mundo científico, porque não se parecia com nenhum outro tipo de onda que já havia sido estudado antes. Então, foi dada uma definição oficial a essas colossais. Trata-se daquelas com mais de 2 vezes a altura das outras ao seu redor. Essas malvadas, também conhecidas como anormais, monstruosas e episódicas, podem surgir na velocidade da luz em um mar tempestuoso ou aparecer do nada em águas calmas. Elas têm lados íngremes de uma depressão profunda abaixo e parecem uma parede de água saindo do mar. São tão intensas que podem até engolir helicópteros de resgate que estejam tentando fazer seu trabalho. Mas não são a mesma coisa que tsunamis. Estes ocorrem quando há uma grande mudança na água, como um terremoto, uma erupção vulcânica ou um deslizamento de terra, e mexem com toda a coluna de água. No mar, talvez você nem perceba um deles passando abaixo, mas perto da costa, quando atinge águas rasas, forma ondas capazes de atingir alturas absurdas. Elas são formadas no nível da superfície. No entanto, às vezes podem começar nas profundezas. Cientistas e marinheiros apontaram algumas estatísticas. Elas se formam com mais frequência quando os trens de ondas se deparam com correntes oceânicas rápidas. A costa da África do Sul é um bom lugar para isso. Há preocupações de que essas feras aquáticas possam ocorrer com mais frequência no futuro, porque há mais energia na atmosfera e no oceano. Isso significa ondas colossais maiores e mais frequentes e mais navios perdidos no mar. As colossais não se limitam aos oceanos e podem ocorrer até mesmo em lagos. O superior testemunha algo que recebeu o nome de 3 irmãs. Trata-se de uma série de 3 grandes ondas, uma após a outra. A segunda cobre os convéses dos navios antes que a primeira tenha desaparecido. A terceira entra e adiciona mais água. Essas 3 irmãs sobrecarregam o navio. Há uma teoria de que esse fenômeno afundou o navio a vapor Edmund Fitzgerald em 1975.
As colossais também são perigosas porque formam buracos rebeldes na água. Quando a onda se acumula, ela atrai toda a água ao seu redor. Portanto, perto da base, esses buracos podem ser muito profundos. Se a proa ou a popa acabarem em um deles, o navio pode afundar instantaneamente. Alguns oceanógrafos acreditam que as colossais são as responsáveis pelo desaparecimento de navios no famoso Triângulo das Bermudas, no Oceano Atlântico. Tempestades de várias direções convergem para essa área misteriosa, portanto é mais provável que elas ganhem força ali. E como conseguem atingir até 30 metros de altura, teoricamente são capazes até de derrubar um avião, não apenas navios. Há duas teorias principais que tentam entender como as colossais acontecem. Em primeiro lugar, temos a teoria da adição linear. Imagine ondas navegando pelo oceano em suas próprias velocidades. Ao se cruzarem, se unem e se tornam mais fortes, formando uma gigantesca. Há também a teoria da focalização não linear, pela qual as ondas gostam de rolar em grupos e, quando passam algum tempo juntas, compartilham alguma energia. Às vezes, essa troca de energia se transforma em uma colossal. Para prever a formação delas, os cientistas precisariam de um sistema de radar inovador para ficar de olho nas que estão de perto de uma embarcação. Eles coletariam todos os dados e os lançariam em um modelo matemático sofisticado que pintaria uma imagem em tempo real da aparência da superfície do oceano naquele exato momento. Esse modelo precisaria fazer novos cálculos da situação da superfície a cada 5 minutos e informaria a tripulação se há ondas extremas a caminho nos próximos minutos. Esse sistema ainda não existe, mas à medida que os cientistas medem mais ondas colossais, os matemáticos podem encontrar uma maneira de nos alertar sobre as próximas feras que estão surgindo na água. Às vezes, ouve-se o termo ondas sneakers como sinônimo para as colossais, mas os oceanógrafos afirmam que há uma diferença. As sneakers, que não têm tradução para o português, surgem na costa, enquanto as colossais se originam principalmente no oceano. As sneakers se formam muito mais rapidamente do que as normais quando se aproximam da praia, e sempre aparecem sem aviso após algumas menores e podem ser poderosas. São capazes de levar os banhistas para mais longe no oceano. Mas a pior parte é que também arrastam pessoas para a água, quando elas estão casualmente em um pier, na praia ou em um afloramento próximo. Pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon descobriram que as sneakers se formam em tempestades em alto mar que levam a energia do vento para a superfície do oceano. Com toda essa energia, várias menores se unem e se sobrepõem em um único monstro que fica mais alto e vai mais longe em terra do que uma normal. Outro fator que as torna mais perigosas é que, assim como as colossais, são difíceis de prever. Pescadores, surfistas e outras pessoas que passam muito tempo na água normalmente sabem quando e do que escapar quando se trata das colossais. Com as ondas sneakers, essa lógica não funciona. Também não há uma época definida do ano em que sejam mais ativas, mas a compilação de alguns dados mostra que é mais provável vê-las entre abril e outubro. E o pico seria em outubro e novembro. Elas carregam grandes quantidades de água, areia e cascalho, e podem encher seus sapatos em questão de segundos e arrancá-los dos pés se você tiver o azar de estar em terra naquele momento. Esses monstros marinhos também têm o poder de mover troncos enormes, o que cria outro perigo. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos.
O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, BUM! Explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no Lago Michigan.
Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da lula como suspeita. Um terremoto subaquático abre uma enorme fenda no fundo do oceano. Um grande volume d'água se move para preencher essa fenda. Ao mesmo tempo, as ondas começam a se espalhar a partir desse ponto. Elas têm apenas 30 centímetros de altura no início, mas quanto mais perto chegam da costa, maiores se tornam. Quando as ondas atingem águas rasas, elas começam a desacelerar. Suas partes inferiores chegam primeiro à terra firme. Isso cria um efeito de vácuo que puxa a água a partir da costa. O porto e o fundo do mar estão visíveis agora. E então, uma enorme muralha de água atinge a costa. Ela arrasta tudo pelo caminho. Vários minutos depois, geralmente chegam mais ondas. Ou pode ser um deslizamento de terra perto de um grande corpo d'água. Enormes quantidades de mata, solo e rocha rolam para dentro de um lago ou oceano, produzindo enormes ondas de tsunami. As erupções vulcânicas são responsáveis por 5% dos tsunamis do mundo.
Eles podem mover grandes volumes d'água e gerar ondas realmente grandes. Alguns tsunamis são causados por meteoritos que atingem o nosso planeta. Se um desses visitantes incandescentes do espaço atinge o oceano, a força da colisão desloca água suficiente para produzir um tsunami extremamente forte. Quando um tsunami começa, suas ondas geralmente têm apenas 30 centímetros de altura. Assim, é uma onda pequena. Ela chega até a cintura de uma pessoa média. Os surfistas chamam essas ondas bastante grandes de double overhead. O maior terremoto já registrado aconteceu perto da costa do sul do Chile. Ele desencadeou um tsunami que atingiu o Havaí, o Japão e as Filipinas. A maior onda do tsunami tinha a altura de um prédio de 5 andares. A maior onda já surfada tinha metade da altura do Arco do Triunfo de Paris. Garrett McNamara bateu esse recorde em 2011 em Nazaré, Portugal. Em 1995, os cientistas provaram a existência de vagalhões, grandes ondas que se formam de maneira aleatória. Naquele dia, eles viram uma onda de 25 metros, que era mais alta do que o maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380. A gigante estava cercada por ondas menores de 6 metros de altura. As ondas do tsunami de Tohoku, em 2011, foram geradas pelo mais forte terremoto registrado na história do Japão. A onda mais alta tinha quase a metade da altura da ponte do Brooklyn. A erupção vulcânica do Krakatoa, em 1883, produziu o som mais alto já ouvido na superfície do planeta. A maior onda de tsunami que a erupção formou era tão alta quanto a Estátua da Liberdade. O tsunami do Dia da Mentira, em 1946, foi desencadeado por um fortíssimo terremoto perto do Alasca. A onda mais alta do tsunami era um pouco mais alta do que o Coliseu de Roma. O tsunami do Boxing Day começou no Oceano Índico em 2004. Ele foi causado por um forte terremoto submarino, o terremoto de Sumatra-Andaman. Seus tremores produziram uma série de ondas de tsunami. A maior delas quase atingiu a altura da Torre de Pisa. Um dos deslizamentos de terra mais desastrosos atingiu o Vale de Lodalen, na Noruega, em 1936. Um enorme pedaço de rocha, quase 2 vezes maior que a Torre Eiffel, se soltou e foi lançado no lago Lofoten. Isso causou uma enorme onda de tsunami. Ela era quase tão alta quanto o Taj Mahal, na Índia. O mega tsunami da Groenlândia, em 2017, foi desencadeado por um grande deslizamento de terra em um dos fiordes. As ondas que inundaram a costa atingiram a altura do Big Ben. Uma fortíssima erupção vulcânica causou um deslizamento de terra de um domo de lava de 4.000 anos. Isso desencadeou o mega tsunami do vulcão Unzen. A maior onda tinha a metade da altura do Space Needle de Seattle. O mega tsunami da Ilha do Fogo aconteceu há 73.000 anos, quando uma parte do vulcão Fogo desabou no mar. A maior onda do mega tsunami era tão alta quanto o monumento de Washington. Quando os 457 metros de cima do Monte Santa Helena explodiram, um enorme deslizamento de terra aconteceu. Uma parte dessa avalanche mergulhou no Lago Spirit. Isso causou uma onda que tinha mais da metade da altura da Torre Eiffel. O mega tsunami da barragem de Vajon aconteceu quando um deslizamento de terra arrastou 255 milhões de metros cúbicos de mata, solo e rocha para o lago. Uma onda gigantesca ultrapassou a borda da barragem, levando tudo pelo caminho. Sua altura era maior do que a ponte Golden Gate. Um deslizamento de terra na Baía de Lituya, no Alasca, formou uma mega onda, uma das maiores já registradas. O mega tsunami surgiu sobre o cabo, levando árvores, plantas e solo até a base. A onda atingiu mais da metade da altura do Burj Khalifa, a construção mais alta do mundo. 1/3 do vulcão East Molokai, no Havaí, desandou e desabou no Oceano Pacífico. Isso desencadeou um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai. Quando ele surge, tem apenas 30 centímetros de altura, mas quanto mais se aproxima da costa, maior fica. Logo entra em águas rasas e começa a desacelerar. Lá embaixo, humanos, minúsculos como formigas, gritam e se espalham em diferentes direções. A primeira onda do tsunami atinge a costa. Seu topo se move mais rápido do que o fundo. É isso que torna a onda tão alta e íngreme. O ponto mais baixo dela chega primeiro à terra firme. No processo, cria-se um efeito de vácuo que puxa a água da costa, desnudando o porto e o fundo do mar. Aqueles que reconhecem esse primeiro sinal de um tsunami se aproximando, ainda têm a chance de salvar suas vidas.
5 minutos depois, e uma enorme parede de água atinge a costa e destrói tudo no caminho. Mas não é apenas uma onda, existem muitas. Esse fenômeno é denominado trem de ondas. A velocidade com que esse trem está viajando não depende de quão longe ele está da origem das ondas, mas da profundidade do oceano. Os tsunamis podem se mover tão rápido quanto um avião a jato no meio do oceano. Mas assim que entram em águas rasas, sua velocidade diminui. É muito diferente quando falamos sobre a altura de um deles. Na superfície do oceano aberto, geralmente não tem mais que 30 centímetros. É por isso que até marinheiros experientes podem não notar ondas tão despretensiosas. Mas o mar sobe dramaticamente quando o fenômeno se aproxima da costa. A primeira onda geralmente não é a mais forte. No entanto, muitas pessoas não sabem disso e cometem um erro grave que, às vezes, lhes custa a vida. Depois que a primeira passa, elas relaxam e acreditam que o perigo passou. É por isso que as próximas ondas, muito maiores e mais poderosas, as pegam desprevenidas. A coisa mais assustadora sobre os tsunamis é que eles podem viajar por oceanos inteiros quase sem perder energia, e são capazes de viajar milhares de metros para dentro da Terra. Geralmente é tanta água que seu enorme peso e força varrem tudo no caminho. Carros, árvores, pessoas e até edifícios. O rugido de um tsunami que se aproxima é mais alto do que o de um jato decolando. Às vezes, o monstro chega como uma torrente de água espumosa. Em outras, faz o mar recuar, deixando para trás peixes e barcos virados. Mas o que pode causar um tsunami? Um dos desastres naturais mais impiedosos e devastadores. Em mais de 70% dos casos, trata-se de um terremoto subaquático. Por exemplo, o do Oceano Índico de 2004, que ocorreu na Indonésia, foi desencadeado por um terremoto submarino. Os tremores produziram várias ondas massivas. A maior delas tinha a altura do Arco do Triunfo em Paris. Um deslizamento de terra também pode causar um tsunami monstruoso, como aconteceu em 1963 na Itália. Mais de 9 bilhões de pés cúbicos de floresta, solo e rocha rolaram para baixo em um lago. Uma parede escura de água cobriu o céu sobre uma pequena aldeia na parte inferior da barragem de Vajon, uma das mais altas do mundo. Com um rugido ensurdecedor, a onda ultrapassou a beira da barragem, destruindo tudo em sua frente. O mega tsunami de 1980 nos Estados Unidos também foi causado por um deslizamento de terra. Os 450 metros superiores do Monte Santa Helena desabaram após uma erupção vulcânica. Uma parte dessa avalanche mergulhou no Lago Spirit, empurrando as águas do lago em uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel. As erupções vulcânicas são responsáveis por 5% dos tsunamis do mundo. Por exemplo, um terrível que ocorreu em 1883 foi causado pela explosão do vulcão Krakatoa, no Estreito de Sunda. A erupção quase esvaziou a câmara magmática sob o vulcão. O fundo do mar e a terra, sobrepostos, desabaram nela. Isso criou várias ondas de tsunami que subiram mais de 40 metros acima do nível do mar. Alguns tsunamis são causados por meteoritos que caem em nosso planeta. Foi o que aconteceu há milhões de anos, quando um asteroide atingiu a península de Yucatán. Sim, o mesmo que supostamente exterminou os dinossauros. Ele gerou um mega tsunami, o maior da história. A primeira onda foi quase 2 vezes maior que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Mas a maioria dos tsunamis, cerca de 80% deles, nasce no Anel de Fogo do Oceano Pacífico. Por quê? Bom, a região tem esse nome por uma razão. Ela testemunha diversas erupções vulcânicas. O navegador e explorador português Fernão de Magalhães visitou o maior oceano do mundo no início do século XVI. Ele achou as águas surpreendentemente calmas. É por isso que o lugar foi chamado de Oceano Pacífico. Mal sabia o viajante que esse era o lar do Anel de Fogo. Trata-se de uma cadeia de vulcões e outros pontos sismicamente ativos com 40 mil quilômetros de comprimento em forma de ferradura. Começa no extremo sul da América do Sul e vai até a costa da América do Norte e as Ilhas Aleutas. Então, essa cadeia desce em direção ao Japão, Filipinas e Indonésia. Depois disso, se curva de volta para Nova Guiné, cobre as ilhas do sudoeste do Pacífico e termina na Nova Zelândia. Atualmente, o Anel de Fogo não é realmente um anel fechado, mas se você considerar os vulcões adormecidos da Antártica, vai ter a forma de um anel completa. Os maiores e mais ativos vulcões do planeta estão nessa região. São o Mauna Loa e Kilauea, no Havaí, o Monte Fuji, no Japão, o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, o Krakatoa, na Indonésia e muitos outros. De qualquer forma, a cadeia vulcânica contorna o Oceano Pacífico e passa pelos pontos de encontro de muitas placas tectônicas.
A maioria delas são a norte-americana, eurasiana, caribenha, antártica e outros. Essas placas nunca param de se mover. Elas colidem, deslizam e se movem abaixo e acima umas das outras. A atividade implacável faz com que os vulcões entrem em erupção. As fossas oceânicas profundas surgem aparentemente do nada. A Fossa das Marianas, com 11 quilômetros de profundidade, a parte mais profunda do oceano no mundo, também está no Anel de Fogo. Foi formada quando uma placa tectônica foi empurrada para baixo de outra. Atualmente, a placa oceânica de Nazca está sendo forçada para baixo da continental sul-americana. Infelizmente, a primeira não quer ir descer suavemente. O processo eleva montanhas e envia magma para mais perto da superfície. Quando a energia é liberada do núcleo derretido do nosso planeta, as placas tectônicas se movem e raspam umas nas outras. A pressão aumenta nessas áreas e, em seguida, produz terremotos. Seus epicentros estão espalhados ao longo das áreas onde as placas tectônicas se encontram. Quase 90% de todos os terremotos do mundo acontecem no Anel de Fogo. O terremoto mais forte já registrado aconteceu naquela região. Foi de 9,5 de 10 na escala Richter. O terremoto de Valdívia, também chamado de Grande Terremoto do Chile, aconteceu em 22 de maio de 1960. Durou quase 10 minutos. O desastre afetou uma área do tamanho da Califórnia. Também causou enormes ondas de tsunami que atingiram as costas do Havaí, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Especialistas costumam descrever o Anel de Fogo como uma coincidência. Quando desastres naturais ocorrem em seus lados opostos ao mesmo tempo, eles nunca estão relacionados. Por exemplo, em 2016, vários terremotos abalaram a ilha Kyushu, no Japão. Logo depois disso, o Chile também sofreu com um terremoto poderoso, 7,2 na escala Richter, mas nenhum desses iniciou o outro. A distância entre os epicentros era de cerca de 16 mil quilômetros. Essa lacuna era muito grande para que os desastres estivessem conectados. De qualquer forma, um terremoto submarino faz o fundo do oceano subir ou descer repentinamente na fronteira das placas tectônicas. Isso desloca volumes imensos de água e lança as ondas que logo se transformam em um tsunami. E como os terremotos acontecem no Anel de Fogo, com mais frequência do que em qualquer outro lugar do planeta, a região também causa muitos tsunamis. Por sinal, embora o Pacífico seja o maior oceano do planeta, ele pode desaparecer nos próximos 300 milhões de anos. As placas tectônicas estão se deslocando, o Atlântico continua se abrindo e o Pacífico fechando, incrivelmente devagar, mas o processo continua. Um dia, as Américas podem colidir com a Antártica, que está indo para o norte. Depois disso, a Ásia e a Austrália provavelmente se juntarão a esse novo supercontinente. O processo pode criar uma nova Pangeia, um supercontinente antigo, naquela época único na Terra. Ele começou a se desfazer há cerca de 200 milhões de anos. Alguns geólogos não acreditam nessa teoria. Eles creem que os oceanos Atlântico ou Ártico têm maior probabilidade de desaparecer do que o Pacífico.